a gente acabou entrando numa era que a gente chama de imediatista, porque as coisas precisam ter resultados muito rápidos, porque afinal de contas todo mundo tem resultados muito rápidos. E aí vamos primeiro olhar, como eu sempre faço, para a gente entender o que é o imediatismo. Então, aqui, o significado puro e limpo dele, para a gente já ir direto ao ponto, tá? Então, é uma tendência a agir em função do que oferecem uma vantagem imediata. Então, olha só o que é o imediatismo. A gente vê alguma coisa e se ele apresenta algum tipo de vantagem imediata, a gente logo imagina que aquilo é bom. E isso acontece sem levar em consideração as consequências futuras. Então, o problema do imediatismo é esse: a gente resolve de um jeito muito rápido, sem levar em consideração o que isso pode fazer no futuro. Então, tá bom, vamos de exemplos mais práticos e mais rápidos para ficar mais fácil da gente entender. Quando a gente se pega numa situação de ser uma pessoa imediatista, o que acontece é que assim, a gente acaba ficando uma pessoa muito impaciente. Para tudo a gente começa a querer resultados rápidos. Então, com esses exemplos que eu te falei, a gente começa a olhar o seguinte: eu quero resultado rápido para a hora da fome, para a hora da comida, para a hora de cuidar da casa. Eu gostaria que fosse tudo plim, num passe de mágica, tudo tivesse resolvido. Eu gostaria que as coisas fossem assim, por exemplo, de sair de onde eu estou. Nossa, isso eu sempre vivi, tá? Com deslocamento. Como eu sempre trabalhei longe de casa, eu sempre tinha deslocamento. No início da carreira, sim, bastante dessas vezes de ônibus, né? Dependendo de ônibus, então demorava muito mais para chegar onde eu tinha que chegar. Depois, já de carro, ainda assim eu tinha um tempo de estrada para chegar até o lugar onde eu trabalhava. Então, tudo isso acaba ficando assim. Quem não gostaria de sair de casa e já estar lá pronta para trabalhar, sem ter que perder tempo no trânsito, sem ter que pegar aquelas filas imensas na hora que saiu todo mundo para trabalhar e aí parece que está todo mundo enrolando na sua frente. Enfim, a gente acaba entrando numa situação dessa de realmente ser imediatista, de querer os resultados todos mais rápidos, e deixa a gente numa situação de impaciência incrível. Faz pedido num restaurante, parece que está demorando anos e só faz 10 minutos, 15 minutos. Então, a gente se torna essa pessoa com a velocidade com que as outras coisas estão acontecendo. E aí, o que acontece quando isso vai mexendo com a gente num nível maior é que a gente leva isso para as outras coisas que a gente sabe que demandam um pouco mais de tempo. Então, vamos imaginar que você está escolhendo o que é que você vai estudar. Pensa lá quando você foi escolher sua faculdade. Você começou a estudar e você já sabia que ia demorar 4 ou 5 anos para concluir a sua faculdade, né? Isso para quem não escolheu cursos mais complexos e que demoram mais tempo, mas enfim, você já sabia que demora aquilo. E aí, passada essa fase, com tudo que a gente tem hoje de velocidade, tudo a gente acha que tem que ser mais rápido e tudo que demora mais tempo a gente acha que é algo que não deveria ser considerado. E a gente começa a se tornar apático, porque tudo que a gente olha parece que assim, não serve pra gente porque vai demorar. Você entende que esse estado de apatia começa, inclusive, a influenciar o seu comportamento do dia a dia. Porque parece que tudo que vai acontecer, as reuniões que você vai participar, os projetos que você vai entrar, parece que todos eles demandam mais tempo do que na sua cabeça deveriam demorar. E esse é o grande problema. É aqui que a gente começa a se comportar de uma maneira diferente. E é aqui então que a gente entra de verdade no nosso tema de sempre, que é falando sobre carreira, sobre a sua promoção desejada e esperada, para que você comece a entender onde é que está o problema de não ter conseguido ser promovida ainda, né? De achar que isso está demorando demais. E aí, assim, só para a gente fechar essa parte, então, do entendimento sobre o imediatismo, acontece que a gente vai virando uma pessoa que só o que acontece com resultados rápidos é o que basta pra gente. Tudo que for diferente disso passa a ser desprezado. E aí, para uma pessoa imediatista de verdade, o presente, então o que a gente é hoje, não tem nada a ver com o passado que a gente viveu.
Então, tipo, a gente desconecta a informação do passado, tudo que a gente fez, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou, toda a nossa experiência do passado para levar a gente a ser o que a gente é hoje. E aí, tanto faz, tá vendo qual que é o problema? Porque daí começa a funcionar dessa forma na nossa cabeça. Tanto faz o que a gente vai fazer hoje, porque eu não tô ligando o que eu estou fazendo hoje com o que vem no futuro. E aí, entendendo o que a gente viu até agora sobre o que é o imediatismo e em que situação a gente se encontra, é importante a gente começar a observar se a gente está sendo imediatista, ou seja, desprezando todas as consequências de tudo que funciona, de todas as nossas escolhas, de todos os nossos atos, né? Do que está funcionando agora, desconectado com o passado ou desconectado com o futuro, ou seja, tanto faz que resultado vai me trazer lá na frente, ou se é uma situação de indisponibilidade. Por exemplo, pode ser que a minha promoção esteja demorando porque realmente não tem um cargo disponível ali. Aquele cargo que eu quero não está disponível nesse momento. E se ele não está disponível nesse momento, eu preciso me organizar, me entender para saber o seguinte: se eu já estou pronta para isso e já tenho condições de fazer isso, né? Quero ser gerente, por exemplo, é o que a gente tem falado por aqui, é o que eu já entendi que as minhas alunas e as pessoas que me acompanham estão pedindo, querem uma posição de liderança, querem uma posição com um nome que te dê um status, que te dê uma situação diferente na vida. Então, assim, isso está demorando demais? E no lugar onde eu estou, está demorando por quê? Porque aquela posição está ocupada e não tem previsão de aparecer uma posição daquela livre para mim em pouco tempo. Então, se para mim isso é mais importante, se chegar nessa posição é mais importante do que aquele tempo que eu posso construir, esperar alguma coisa acontecer onde eu estou, talvez eu tenha que procurar isso em um outro lugar. E isso faz parte do nosso plano de carreira. Quando a gente fala de transição de carreira, isso está contemplado lá. Porque sim, transição de carreira pode ser uma promoção de um cargo de um nível para outro, pode ser uma promoção para um cargo de liderança, como pode ser uma movimentação de empresa, uma movimentação diária. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração com aquilo que você espera.